Oi, alunos do Seminário Teológico por Paulo Leivas Macalão, básico em Teologia. Aonde estão vocês? Estão chegando. Vamos iniciar, eu sempre digo na abertura das aulas o seguinte, pode ter 2 alunos, 1 aluno. Deu o horário de iniciar a aula, eu estou iniciando. E eu sempre digo o seguinte, aproveita mais quem chega na hora certa, quem chega bem no início, pega tudo. Não é verdade? Pois bem, vamos lembrar que o Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão, básico em Teologia, esse qual nós estamos ministrando essas videoaulas, vamos lembrar que ele é um núcleo do campo de Iporá. E Deus tem nos agraciado, temos uma porção de aluno, uma porção. Estamos pretendendo ampliar mais. Jesus disse, amplia bem a tua tenda e firma as tuas estacas. Então nós estamos felizes por esta matéria que vamos estar estudando. É a matéria Escola Dominical. Estamos iniciando esta primeira aula. Olha aqui. Primeiro vamos a essa turma da esquerda. Mas não é aquela esquerda que vocês estão pensando não, tá? Aí, tira a foto. Agora, a turma da direita. Foi mais rápido, tá vendo? Isso. Os lá da retaguarda. Brincadeira. Escola Dominical. Bem, a escola dominical, alguém já disse o seguinte, que a igreja, a vida cristã é a igreja, né? Mas a vida cristã ela tem 2 bases fundamentais. O culto da família, que antigamente falava culto de doutrina, outros eram mais radical. É o culto de lavar roupa. Outros chamavam de outros nomes, culto de ensino, mas ultimamente tem adotado um título que é mais aceito, mais visto, melhor, culto da família. Essa é uma das bases fundamentais de uma pessoa que desenvolve a vida cristã de forma bem autêntica, a nível alto, acima da média, acima do meio. Preste atenção. E a outra é Escola Bíblica Dominical. Normalmente o culto de ensino, é na terça-feira. E o pastor está lá no púlpito, olhando, verificando, observando. Aí vem a segunda base, que é a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, na regra geral, é nos domingos pela manhã. No domingo pela manhã, ela em torno das 8h30, outros 9 horas da manhã, até ali pelas 10h30, 11 horas, acontece a escola dominical. A escola dominical é onde nós vamos no domingo de manhã cultuar a Deus, assim como cultuamos na terça. Aí nós vamos no domingo de manhã cultuar a Deus também num culto de adoração a Deus, mas voltado com o objetivo principal, ensino, com professores, alguns, o pastor, ou no domingo, de quando em quando. É bom o pastor sempre lecionar, de quando em quando, no domingo. E funciona assim. E o pastor também está lá olhando. Não é só o pastor, não. Tem visão do vice olhando.
quando ele precisa de chamar pessoas para o ministério, para separar, para consagrar, para ordenar, ele diz para a sua equipe, às vezes até aqueles que estão ali próximo dele ou numa reunião à parte, ele diz, estou pensando em chamar aquele irmão lá, aquele lá, ó. Ele não faz assim porque é fora de ética, né? Aí ele diz assim, aquele outro ali, aquele também. Eles são pessoas que estão sempre firmes, são leitores da Bíblia, são de oração, são exemplo. Eu já mandei até observar a vida familiar dele, como é ele, como ele se comporta na vida conjugal, com os filhos, como pai, como marido, como comporta também a esposa e assim por diante. São regras importantes. Quando pensa que não está chamando, e futuramente essa pessoa torna-se até um professor, um exímio professor de matérias bíblicas. A escola dominical nossa, ela é trimestral, com um título para o trimestre e 13, com um tema, né? Um tema para o trimestre, e 13 subtemas, ou 14, agora recente, nós tivemos um trimestre que foram 14 lições do trimestre de setembro, novembro e dezembro. Foram 14 lições. Bem, então, nós precisamos estar observando, estar atento. Com isso, vamos ler a Bíblia Sagrada, vamos ler um texto na Bíblia Sagrada para nós já estarmos iniciando aqui a nossa aula. Aliás, já iniciamos, para estar já estudando, passando para o conteúdo. Tá? Sempre tem essa na apresentação de cada matéria, tem esses momentos para a gente fazer uma reflexãozinha. Aonde vamos ler? Provérbios 22, verso 6. Você está perguntando? Por que eu disse verso? Nos outros lugares eu digo versículo. Porque aqui é livro poético. Eu estou falando isso aqui, né? Lá diante da igreja, eu posso falar versículo lá diante da igreja. Mas diante de você que eu estou ensinando, estou ministrando para você uma aula de teologia, de estudo da palavra de Deus. Aí sim, eu posso falar isso para você, te ensinar a falar isso, falar correto. Quem são os livros poéticos? Quais são os escritos poéticos? De Jó a Cantares de Salomão são livros poéticos. Mas tem algumas outras partes que também têm escritos poéticos. Cântico de Moisés, Cântico de Débora, Cântico de Ana, mãe de Samuel, Cântico de Maria, Cântico de Isabel, tem o capítulo 3 de Abacuque, ele é também um capítulo poético, uma poesia, e tem Lamentações de Jeremias, que é também poético, parece, se eu não me engano, os 4 capítulos, são 5, mais os 4 deles, do 1 ao 4, são poéticos, e eles também, e são ainda, por tudo, em acróstico. O que é um escrito em acróstico? É aquele que tem, se ele tiver 22 versículos, ele está baseado nas 22 letras do alfabeto hebraico. Lamentação de Jeremias 3, ela tem mais, ela tem, deixa eu me ver aqui, 3 versículos para cada letra. E vai ser 3 e 22, vai dar 66 versos. E Salmo tem o Salmo 119, que é também em acróstico. Só que é bem maior, é o maior capítulo da Bíblia. E por ser o maior, ele tem 176, então dividido em 22, toca exatamente 8 versos para cada letra. Pode olhar. Primeira letra Aleph,
e segue até o final as 22 letras. Ok? Vamos estudar então. Provérbios 22, 6 diz assim. 22, verso 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensinar a caminhar é estar junto. Não é dizer, apontar daqui, ó, vira à direita, vira à esquerda, cuidado. Não. É aquele pai, é um símbolo do pai que está segurando a mão do filho. Além de estar caminhando com ele, está segurando na mão dele, conduzindo, guiando ele. Jesus é o bom pastor, ele faz desse jeitinho conosco. Por que eu li exatamente esse verso 6 do capítulo 22 de Provérbios, Provérbios de Salomão? Exatamente porque a escola, o primeiro objetivo da escola bíblica dominical foi para crianças. Ensinar a palavra de Deus às crianças. Quando? Preste atenção, agora vamos discorrer aqui. Não se pode negar que o ensino da palavra de Deus remonta aos tempos antigos, quando Deus, por meio de Moisés, deu a lei ao seu povo e exigiu que ela fosse ensinada. Isso vem de mandamentos ainda do tempo de Moisés, cerca de 1445, né? Mais precisamente os escritos dele foi nessa data, a 405. E Deuteronômio, olha o que Deuteronômio 11, 18 a 20, resume desta forma: ensinai a vossos filhos, falando dela sentado na vossa casa, assentado na vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Que é isso? É aquele versículo que você coloca na parede: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muitos gostam de colocar principalmente o Salmo 121, verso 1, eleva os olhos para os montes. Ou então ele completa, não é? Se eu não me engano, são 8 versos. Ou o Salmo 91, 16 versos, mas às vezes opta mais pelo primeiro verso, o segundo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará direito do Senhor. Segue-se. Muito lindo e muito importante. É um sinal, alguém chega e já olha que é diferente lá de casa. Lá em casa a gente tem aí. Você sabia que eu já vi pessoa que converteu por isso? Porque viu coisa diferente relacionada a Deus diretamente e não a postes ídolos. E ele me contou isso, hein? Ele chamou a esposa dele e disse: olha, quando a gente vai na casa daquela família crente, que esse crente Pentecoste, falavam assim, a gente fica tão feliz, lá tem um ar diferente. Aí ele disse para ela, e eu já observei uma questão, ele me contou, eu já observei algo diferente, o cenário deles é diferente. Eu vi um texto da Bíblia. Eram católicos, mas liam a Bíblia. Eu li lá tem um quadrinho com vários quadros, eu vi na sala, vi na cozinha, escrito versículos da Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Depois você caça essas referências e me manda elas, tá? Faz isso aí para mim ver o seu teste de memória, de conhecimento bíblico.
de fixação de versículos, não é? Bom, então o que aconteceu? Aceitaram Jesus, tornaram-se crentes exemplares e tiraram todas as imagens de esculturas que eles tinham. Por isso que a gente não deve chegar num lugar e ficar, isso aqui, né? Isso aqui, não. Esteja cuidado. Chega, se ambienta com o que é de melhor. Deixa aquilo para lá, não vai te pegar, não. Não vai te jogar maldição, não. Tá? Desta forma. Bem, então nós estamos entendendo isto. Vamos mais um pouquinho? Olha só, até mesmo durante o cativeiro babilônico, os israelitas, embora privados do seu grande templo, o templo de Salomão havia sido destruído no cativeiro, ou seja, durante aqueles ataques de Nabucodonosor, em 3 etapas, em 605 a primeira, e levou alguns para a Babilônia já. Depois veio a de 95, não é? Isto. A de 95, ou de 96. E depois, por último, que levou a segunda leva. E depois levou o resto, mais um grupo de pessoas, aqueles mais pobres, agricultores, levou quando destruiu o templo em 585. Muito triste, muito triste. Mas vejam só, com isso eles ficaram lá 70 anos, aí criaram, olha, vamos fazer o seguinte, nós não podemos deixar de ensinar nossos filhos, nosso povo. Aí criaram a sinagoga para ensinar a lei de Deus. Era a lei mosaica que estava, era o judaísmo que estava em evidência. E eles fizeram isso. E foi muito bom. Aquilo deu sustentabilidade. Você sabia que os israelitas, depois do cativeiro, eles foram castos da idolatria, do envolvimento tão em alta escala com o paganismo? Depois veio hoje tem aquela divisão lá dos cabalistas, né? Os cabalistas e os ortodoxos, os judeus ortodoxos. Os judeus ortodoxos são tementes a Deus, não tem tanto misticismo, tanta coisa e os cabalistas já são terríveis, são envolvidos com feitiçaria, envolvidos com muita coisa, e são esse povo que vai dar o apoio maior para o anticristo do lado do judaísmo. E eles não são judaístas assim. Só a capa. Então, aqui está. Preste atenção. Aqui diz assim, deixa eu ler para vocês uma pequena parte aqui que eu acho muito importante. Aí as crianças, aonde? Nas sinagogas, as crianças recebiam o ensino específico dos 5 aos 10 anos. Dos 10 aos 15 anos, instrução religiosa era enxertada dos comentários e das tradições dos mestres, dos rabinos. Viram só? É importante. Bom, vamos dar seguimento aqui. E agora vamos ver aqui algo importante. Sim, Esdras, Neemias, ao retornarem do cativeiro de 70 anos em Babilônia, preocuparam-se muito em reeducar o povo na lei divina. Foram grandes exemplos. 3 líderes, 4, eu posso contar 4 líderes fortes. Zorobabel, construção do templo, chamado inclusive Templo de Zorobabel, quando voltaram do cativeiro. Aí vem Esdras, mestre em ensino.
vem Josué, sumo sacerdote, exemplo de líder religioso do judaísmo. Aí vem Neemias. O que Neemias fez? Reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Então, são coisas muito importantes, tá? No cativeiro se criou a sinagoga para intensificar o ensino. Ok. Jesus, o mestre por excelência, o Senhor Jesus foi o mestre por excelência. Não se limitou a ensinar apenas no templo e nas sinagogas, mas faziam também ao ar livre. Sermão da Montanha é um exemplo. Teve várias vezes a gente lê a Bíblia. Quando estou lendo a Bíblia, eu gosto de observar. Várias vezes ele até no templo, lá fora, no pátio do templo, ele ministrou o sermão. Amém? Deus abençoe você. E aqui agora nós encerramos essa primeira aula. Já estamos extrapolando o horário. Me perdoe em nome de Jesus.